E eu vou compartilhar com vocês hoje. Antes de eu compartilhar, eu gostaria de... Nem sempre, às vezes, a gente lembra, né? Porque a gente fica focado aqui na palavra. Pode botar para baixo, não tem problema não. Obrigado, Sandrinha. Que precioso foi o momento de louvor, agora o momento da oferta, né? Com a Joselma. Como é bom a gente ser ministrado pelo Senhor também, né? Toda a equipe de louvor está de parabéns, viu? Kira, Alex, a turma aí dos instrumentos, violão único, né? Hoje não é o único, mas é o único que ministrou, né, Salomão? Por enquanto. Foi uma grande bênção, viu? Poxa. Muito bom mesmo. Foi muito edificado pela ministração da Joselma, que insiste em falar que não sabe pregar. Quantos voltam que a Joselma é uma bênção pregando? Cadê ela? Estou te falando. Amado, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2 junto comigo. Nesse mês de janeiro, nós temos compartilhado sobre a carta aos Efésios. Uma carta muito rica, muito preciosa. Na primeira semana eu ministrei sobre o capítulo 1, sobre a redenção e o seu objetivo. A minha esposa ministrou semana passada sobre a armadura de Deus, que está lá em Efésios capítulo 6. Se você não ouviu essa mensagem, ou se você não veio aqui, você pode ouvir pelo site. E hoje eu quero ministrar sobre o capítulo 2 e o capítulo 3 da carta aos Efésios. São pilares muito preciosos da vida cristã, que a gente precisa realmente ter em nosso coração, revelado pelo Espírito Santo, para que a gente possa, como a minha esposa mesmo ministrou semana passada, fazer desses ensinamentos, desses pilares, instrumentos, armas realmente para a gente enfrentar os desafios da vida. E durante esse ano 2017, esses pilares serem base, né? Estamos começando o ano lançando fundamentos, bases realmente para a nossa caminhada nesse ano 2017, amém, queridos? Então que esse mês de janeiro seja um marco na tua vida, na tua história nesse ano, com esses pilares de fé, com esses pilares de vida cristã, e a gente aplicando esses princípios, com certeza a nossa vida vai estar muito bem fundamentada. Eu quero orar com você agora, para a ministração dessa palavra. Pai, nós estamos aqui, já fomos tão ministrados por Ti, em tantas partes desse culto até agora, mas nós voltamos para o Senhor, para a ministração da Tua Palavra agora, os fundamentos da fé cristã. Senhor, toda a riqueza que Paulo vai transmitir aos Efésios, ou transmitiu, e nós vamos compartilhar nessa noite. Nós queremos realmente, Espírito Santo, abrir o nosso coração, permitir que a revelação dessas verdades saltem aos nossos olhos, possamos enxergar com os Teus olhos, ó Deus, as verdades aqui estabelecidas. Não sejam para nós simples informação, Deus, mas cada detalhe rico em todo o poder que está por trás da Tua Palavra, seja manifesto dentro de nós, Senhor, e na nossa vida durante todo esse ano 2017, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que os mais simples detalhes desses capítulos venham, Senhor, a saltar em nossos corações como verdade revelada em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então nós vamos fazer um exercício de leitura hoje. Por quê? Normalmente eu não prego desse jeito. Mas é tanta riqueza estabelecida nessas passagens, que o simples fato de nós lermos com o coração aberto, elas realmente promovem vida dentro de nós. E essas verdades que o apóstolo Paulo está levando aos Efésios, esses pilares da fé cristã, essas verdades estabelecidas, né, no reino do Espírito, que precisam ser tomadas por nós, aqueles que cremos no Senhor, querido, isso faz toda a diferença. E ler essas palavras, ler essas cartas de Paulo, é algo que precisa mexer conosco, precisa provocar em nós, em nosso espírito, algo diferente. Quando nós lermos essas verdades, nós precisamos ser atingidos de alguma forma, porque são verdades muito básicas da fé, é verdade,
mas são coisas que nós vamos carregar e precisamos nos alimentar delas todos os dias da nossa vida. Independente de onde você vai estar, qual nível de liderança você vai atingir, são verdades que não são simplesmente para pessoas novas na fé, são para todos aqueles que creem em Jesus. Então, a partir do verso 1, eu quero ler contigo com muita atenção, a gente vai ler devagar, mas eu quero ler com você essas palavras de vida. Capítulo 2, verso 1, diz assim: Ele vos deu vida, ele, letra maiúscula, Jesus, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Quem é essa pessoa? Quem é esse espírito? Quem? Lúcifer, Satanás. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, repete comigo, mas Deus, continuando, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, aleluia. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, repete comigo, nos ressuscitou, e nos fez assentar, repete, nos fez assentar, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, aleluia. Continuando, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, aleluia, glória a Deus, amém? Vamos dar uma pausazinha aqui, nesse primeiro trecho, queridos, que verdades preciosas, e a gente pensa e normalmente fala, comenta sobre isso, quando as pessoas se convertem, quando são novos convertidos, são mensagens, são versículos que nós utilizamos normalmente para a edificação de uma nova vida em Cristo, e aí, eu quero me deter um pouco aqui, no capítulo 1 Paulo fala isso também, mas se a gente for perceber a vida de muitos cristãos ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada, e nós reconhecemos, eu reconheço, nós passamos por momentos, períodos difíceis, momentos onde que a gente pensa se vale a pena, se não vale a pena permanecer, se vale a pena se envolver ou não se envolver, se vale a pena permanecer ou recuar. Momentos de conflito, de desânimo, momentos de decepção, por toda a nossa caminhada. Talvez você tenha 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, 20, como alguns aqui têm. E a gente volta e meia se depara com isso, onde nós precisamos nos voltar para os princípios elementares da palavra de Deus, sobre as verdades de Deus a nosso respeito. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica desgostoso. Você já ficou desgostoso da vida? Tipo assim, não quero ver ninguém, não estou a fim de ir na igreja. Pastor ficou assim já. A gente fica assim às vezes. Não, pastor, eu sou tão espiritual que eu nunca fiquei assim não. Que bom, glória a Deus. Mas tem momentos na nossa vida que a gente fica meio assim, meio azedo, onde às vezes a gente fica querendo coisas extraordinárias demais da parte de Deus ou da parte das pessoas que estão ao nosso lado, quando que nós precisamos olhar para essas verdades e sentir alegria em nosso coração, em saber que Cristo morreu por mim, Cristo deu a vida por mim. Eu andava segundo o curso da potestade do ar, sob o príncipe deste mundo, eu era como marionete na mão dele, hoje eu não sou mais. Eu posso realmente estar aqui igual um maluco, correndo e gritando, falando, eu sou livre, para um lado e para o outro. Isso precisa ser alegria para nós sempre, querido. Senão a gente vai ser um cristão rabugento, chato, nossa vida vai ser sem graça, sem cor.
Se a salvação em Cristo Jesus, se o viver para Cristo, se o ser resgatado por Cristo, não for algo que atinja o nosso espírito, a gente vai ser muito sem graça, muito sem sal, muito sem vida. Já viu um cristão sem vida? Eu já. Com muito conhecimento, mas pouca revelação? Já. E é triste. Quando que às vezes alguém que não tem tanto conhecimento bíblico assim, olha para essas verdades, essa verdade salta dentro dela e os olhos dessa pessoa brilham, essa pessoa exala vida. Aleluia. E como Paulo fala aqui, começa o capítulo, ele vos deu vida, estando mortos em vossos pecados e delitos. Quantos estão vivos aqui? Se sua vida está meio chata, está meio sem graça, por alguns motivos que não sei qual sejam, o Espírito Santo quer te renovar nessa noite, te fazer saltar essas verdades, em teu coração, para que você tenha alegria. Como o salmista fala, se não me falha a memória, no Salmo 40, restitui-me, ó Deus, a alegria da salvação. Então a alegria de ser salvo pela graça, de saber que não é por merecimento meu, isso precisa atingir meu espírito, isso precisa provocar em mim uma reação. Amém, pastor? Tipo assim, eu quero algo mais, isso aí está muito ralinho para mim. Mas isso é fundamento de fé cristã, querido. Isso é fundamento de vida, não é só para o novo convertido, é para qualquer um, é para mim e é para você também, amém? Por quê? Porque nos momentos difíceis nós precisamos olhar para isso. Ele me deu vida quando eu estava morto, Ele me ressuscitou quando eu estava morto, Ele me colocou nos lugares celestiais junto com Ele, ou seja, um lugar de autoridade. Eu não sou um pobre qualquer. Além de eu não estar mais segundo o governo do diabo, segundo as ações da carne, hoje eu estou numa posição de autoridade como filho de Deus, amém? Então Ele me colocou numa posição de autoridade, Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, me colocou no lugar junto com Ele, nas regiões celestes, local de autoridade, de privilégio. Aleluia, nós somos príncipes de Deus, aleluia. Continuando, verso 11. Segundo ponto agora da mensagem. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós, todos nós, gentios na carne, porque não éramos judeus, correto? Hebreus de nascimento, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, éramos incircuncisos segundo os olhos judaicos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, ou seja, os gentios não tinham acesso às promessas de Deus, porque estavam reservadas para o povo circunciso dele, que era o povo judeu, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora, repete comigo, mas agora, em Cristo Jesus, aleluia, continuando, vós que estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, aleluia, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ambos o que? Ambos os povos, circuncisos e incircuncisos, Ele fez um, não há mais isso, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ou seja, a barreira que havia entre a humanidade e Deus foi restabelecida por Cristo Jesus, aleluia. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, que são os gentios, e paz também os que estavam perto, os judeus, porque por ele, ambos, tanto um quanto o outro, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois famílias de Deus, aleluia. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia.
toda a verdade intrínseca aqui. Paulo fala de circuncisão, a herança dos judeus, a herança que nós não tínhamos, povo gentio que somos nós. Então ele vai explicando, em Cristo Jesus essa barreira entre judeus e gentios foi derrubada. Em Cristo agora nós temos o acesso a Deus, né? Os judeus, a gente sabe e vê lá no Velho Testamento, as pessoas iriam para Jerusalém para adorar, não é isso? A gente vê os povos, as tribos se deslocando para ir para Jerusalém. Esse é um tema até da conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Jesus fala, mas vem a hora e já chegou, os que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Ou seja, não está mais restrito a um lugar, a uma cidade, a um povo, está liberado para todo aquele que crer, amém? E interessante que no verso 30, no 20, perdão, é o foco que eu quero trazer. Jesus é pedra angular, né? Segundo ponto dessa mensagem, que no final eu falo o tema para você. Jesus é a pedra angular, onde todo cristão precisa se alinhar por ela. Tem alguns pedreiros aqui na igreja, né? Eu sou ignorante, mas observando as pessoas trabalhando, a gente aprende alguma coisa, não é isso? Então a pedra angular, né, a gente pode imaginar que é a pedra que fica onde? Aqui no centro? É a pedra que fica onde? Turma especializada. Fica onde? No canto, não é isso? É isso, Lucas? E toda a parede é tirada por onde? Pelo centro ou pelo canto? Passa-se uma linha, não é isso? Passa uma linha e vai se colocando os tijolos, vai se alinhando toda a obra. Jesus é essa pedra, precisa ser essa pedra na nossa vida. Onde o alinhamento da nossa conduta, do nosso caráter, da nossa vida, precisa ter essa linha, ter essa pedra como referência. Por isso Paulo está falando, a pedra é Jesus, não é Pedro como alguns acham não, tá? É Jesus, a pedra fundamental da igreja é Jesus. A qual todo edifício bem ajustado cresce, mas para ele crescer ele precisa estar bem ajustado, porque se não for bem ajustado, o que acontece? A coisa mais chata que tem em obra, você tem que desfazer tudo. E se a gente cresce desajustadamente, a gente corre o risco que vai acontecer da gente, acontecer o quê? Cair. Jesus vai ter que, como oleiro, desfazer a gente, para que a gente volte ao alinhamento original. Isso é base na vida de todo cristão. E glória a Deus porque Jesus faz isso com a gente. Jesus sempre nos dá a oportunidade, antes de atingirmos alguns estágios na nossa vida, a gente ser desfeito, para que a gente seja feito da forma correta. E todo cristão, querido, precisa ter essa base em seu coração. Só que o alinhamento com Jesus, ele vem de uma forma, e Paulo está falando. É algo até certo ponto, eu vou usar uma palavra assim, que eu não posso encontrar outra, é até perigoso, porque muitos têm sido alinhados com o Jesus que não está na Bíblia. Paulo fala que esse edifício ele é edificado, estabelecido, sobre um fundamento. E qual é o fundamento que Paulo menciona? Não, o fundamento é os apóstolos e profetas. A pedra, a referência é Jesus. Mas ele é estabelecido, é lançado por quem? Pelos apóstolos e pelos profetas. E aí, nós precisamos entender que esse alinhamento, Deus vai usar pessoas para alinhar você. Ih, pastor, aí é que mora o problema. Não é verdade? Sim ou não? É fácil ser alinhado por pessoas? É ou não é, querido? Fala a verdade. É fácil? Se Deus aparecer para você e falar assim, você está em pecado, dá um exemplo, isso que você está fazendo agora é errado.
Muda a tua conduta. Se um anjo aparecer e falar contigo, vai ser mais fácil de você fazer, não vai ou não vai? Sim ou não? Porque o anjo, se um anjo aparecer, o anjo não tem pecado. Porque se ele tivesse pecado, ele seria demônio. O anjo não pode pecar. Correto? Então você logo seria convencido. Só que ser alinhado por homens, aí o negócio é mais estreito. Mas é assim que Jesus vem sendo estabelecido. Jesus foi profetizado por homens. E Jesus vem sendo pregado por homens. Paulo foi um deles, perseguidor. E a exemplo de Paulo, que era um homem falho, que era um homem que perseguia a igreja, muitos no início não acreditavam na obra de Deus na vida de Paulo. Então, queridos, nós precisamos entender quais são os fundamentos dos seus profetas que tem lançado para você alinhar sua vida com o padrão de Jesus. Quem são seus apóstolos e seus profetas? Não respondo. Quem são as pessoas que têm de fato influência e que você permite que eles alinhem sua vida ou te ajudem, a alinhar sua vida com o padrão de Jesus? É uma responsabilidade. Nós precisamos entender isso. É uma responsabilidade. Tanto é que muitos têm vivido uma vida decepcionante por conta de instruções, de orientações que não estão estabelecidas na palavra. E Paulo fala que o fundamento foi estabelecido pelos apóstolos e profetas. E até hoje vai continuar sendo. Mas quem são os seus apóstolos e profetas? Quem são as pessoas que de fato têm alcance na sua vida para que sua vida seja alinhada? Apóstolo e profeta de Deus, comprometido com Deus, ele tem essa incumbência, essa responsabilidade de alinhar, de nos guiar, de nos direcionar segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Paulo fala a Timóteo, vai ser tema de uma outra mensagem, que vocês vão ouvir brevemente. Paulo fala a Timóteo, seu discípulo, do jovem pastor, ele fala: Timóteo, essa instrução, essa admoestação que eu falo para você fazer, isso procede de uma fé sem fingimento, de um coração puro, de uma boa consciência e de amor. Querido, nós como apóstolos e profetas na vida das pessoas, se você não é, um dia você vai ser um discipulador, um líder, uma pessoa que vai influenciar ou já é na vida do seu filho. Você tem uma função de responsabilidade de transmitir o padrão de Cristo na vida de alguém. Nós precisamos entender que nós não fazemos isso segundo nossa emoção, segundo manipulação das pessoas, mas nós precisamos ter a responsabilidade de fazer isso com boa consciência, segundo a palavra de Deus. Então, esse Cristo é que precisa ser estabelecido nos corações. Um Cristo estabelecido sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Homens e mulheres santos, de boa consciência, que não queriam levar a simplesmente o que pensavam, o que achavam, mas aquilo que vinha da parte de Deus para essas pessoas. E esse deve ser o nosso compromisso e o seu compromisso em nome de Jesus. Amém? Mas eu te pergunto, quem são os seus apóstolos e profetas? Quem são, querido? Quem são as pessoas que têm influência sobre você, que têm crédito para direcionar você? Ou as pessoas que Deus tem colocado e você não dá esse crédito a elas? Porque Cristo tem uma forma de chegar até nós. Ele sempre chegou, poucas vezes ele chegou pessoalmente a uma pessoa, como Paulo foi um exemplo, mas ele chega através de pessoas. E nós precisamos avaliar quem entra na nossa televisão, no nosso tablet, no nosso celular. Quem é o profeta que tem acesso a você? Quem é a pessoa? Ou quem são as pessoas? Com certeza, eu não ouço todo mundo,
e nem dou crédito a todo mundo. Eu seleciono bastante aqueles a quem eu vou permitir que entre na minha televisão, no meu tablet, no meu celular, que eu vou emprestar os meus ouvidos para eu ser ministrado da parte de Deus. Sabe por quê? Tem muita confusão por aí, querido. Muita. Guarde seu ouvido da confusão. Guarde seu ouvido da confusão. E glória a Deus eu falo isso, glória a Deus mesmo, porque o nosso compromisso não é de estabelecer o nosso fundamento, mas o fundamento que está baseado em Cristo como padrão. O padrão precisa ser sempre Cristo, amém, queridos? Apesar das nossas falhas, das nossas debilidades, o nosso, pode ter certeza, vocês já sabem disso, não precisa falar. O nosso compromisso como líderes, e levamos isso para os nossos líderes, o nosso compromisso precisa ser com a palavra de Deus. Não é a bandeira do nosso ministério, não é a bandeira de um nome de uma pessoa, mas é o nome de Jesus, amém? Capítulo 3, vamos lá que o tempo já voa. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Obrigado, Sandra. Me perdi. Achei. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer, olha só que coisa preciosa, não foi dado a conhecer a outras gerações, dos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas de Cristo Jesus por meio do Evangelho, aleluia, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim, concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Dá uma pausa aí. Aqui está o tema da mensagem. Qual é a causa da sua vida? Paulo aqui fala que por essa causa, eu, Paulo, por conta disso, eu, Paulo, por esse motivo, eu, Paulo, sou prisioneiro. Por que Paulo estava preso? Paulo estava preso por causa de querer viver o Evangelho, de querer pregar o Evangelho. Lá em Atos conta, fala da prisão dele. E no capítulo 9, quando fala da conversão de Paulo, você pode ler em casa, Ananias fica receoso de ir ter com Paulo. Deus fala para Ananias, vai lá, há um homem chamado Saulo, ele está em tal lugar. E aí Deus fala para Ananias assim, vai, porque importa que ele saiba que eu o desejo usar para ministrar o Evangelho, as boas novas aos gentios, aos judeus também. Então Deus, quando chama Paulo, Deus chama Paulo para um objetivo, para um ministério. Ele é salvo, ele recebe redenção, ele recebe oração, ele é cuidado. Depois Paulo passa por um momento muito difícil, que a Bíblia quase não menciona, mas Paulo passa um período de 2 anos ficando de escanteio, porque Paulo era alguém muito audacioso, ele começa a pregar e começa a arrumar briga com os outros. E aí Paulo é jogado de escanteio, a própria igreja, os próprios líderes da igreja falam assim, deixa ele de lado, porque ele está arrumando muita confusão, ele está arrumando muita briga com o judeu. E aí Paulo fica escondido. Um homem de Deus vai lá atrás de Paulo. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Barnabé. Ouça a mensagem, fator Barnabé do apóstolo Eibe. Barnabé vai atrás de Paulo. Barnabé se compromete, usa o respaldo do seu nome, da sua importância diante da igreja, para apresentar Paulo, para dizer que Paulo se converteu de fato,
de fazer o trabalho de discipular Paulo, de cuidar de Paulo e fazer de Paulo quem ele foi. Resumidamente. Então Paulo foi chamado para algo, querido, para levar o evangelho aos gentios, coisa que Pedro tinha rejeitado. Então Paulo assume esse mistério. Está lá em Atos capítulo 13 também, na descida dos lençóis, quando Deus traz uma visão para Pedro a respeito dos lençóis, com os animais que os judeus não comiam. Você pode ver isso. E aí Paulo então é aquele que Deus escolhe para levar o evangelho aos gentios, ou seja, sair dali da Judeia, de Samaria, Jerusalém, por aí vai. Paulo é esse homem. E agora a gente vê Paulo falando assim, ó, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro. Não estou falando de você ser preso por Cristo, não, mas eu quero te chamar a atenção de algo que salta aos meus olhos nessa mensagem. E nós, como cristãos, precisamos entender qual é a causa da minha e da sua vida. Desde o momento que nós aceitamos a Cristo, conhecemos a Cristo de fato, qual é a causa da nossa vida? Eu não estou falando a causa de nós sermos pastores, ou nós sermos ministros de música, ou de nós sermos de um ministério específico, em parte limitado a quatro paredes, aqui dentro. Existe um projeto muito maior de Deus para nós. E Paulo entendeu isso, e Paulo queria levar a igreja de Éfeso a entender isso. E nós precisamos, como cristãos, entender isso. Que às vezes a gente, no nosso dia a dia, nas nossas lutas, né, e ministrações, e escalas, e ensaios e tal, e preparações, às vezes a gente, isso não fica claro para nós. Existia uma causa para a qual Paulo foi chamado. E todos nós somos chamados até hoje. Especificamente, ele fala aqui aos gentios, porque naquela época havia essa distinção. Hoje não tem, a gente não precisa nem falar sobre isso mais. Não existe mais gentio e judeu, né? O evangelho já está liberado para todo mundo, amém? Já está acessível para todo mundo. Mas existia uma causa que Paulo estava mergulhado. É a causa da redenção do mundo, da ministração do evangelho, da salvação da humanidade. E nós, como cristãos do nosso mundinho aqui em Cabo Frio, nós precisamos entender isso. Como igreja, nós precisamos entender isso. Apesar das nossas lutas particulares, da nossa vida, do nosso dia a dia, Jesus nos alcançou para nós sermos participantes da redenção da humanidade. Se isso fosse revelação no teu coração, tu ia dar um pulo, tu ia jogar essa cadeira para o alto. Saber que nós, como Paulo fala lá no início do capítulo 2, outrora mortos em nossos pecados, outrora presos às potestades, aos príncipes deste mundo, Satanás, hoje fazemos parte de um projeto de redenção para a salvação da humanidade. Gente, isso é demais. Isso é muita doideira. É muito show de bola. Qual é a sua causa? Todos nós temos o nosso trabalho secular, todos nós temos a nossa vida diária, a nossa vida em família, e nossa família está dentro desse contexto também, desse projeto de redenção. Mas Paulo entendeu essa causa, e nós precisamos entender essa causa. Cada cristão precisa entender essa causa. É um grande desafio falar sobre isso. Fazer isso acontecer. Porque muitas vezes nos achegamos a Cristo com problemas, na verdade. Chegamos a Cristo, conhecemos Cristo num momento muito difícil, num momento de luta, num momento de crise, de dor, de morte, de perda, enfim, cada um com o seu testemunho. Mas e depois o tempo vai passando, nossos olhos vão se abrindo, a gente vai conhecendo mais a respeito da palavra de Deus. E essa é uma verdade imutável, ela não morre, ela precisa permanecer sempre em nossos corações.
Ei, catuca o seu irmão e fala: você faz parte de um projeto muito lindo. Muito lindo, mas fala com fé. Aí você pode falar assim: pastor, mas nem todo mundo vai ser salvo. É verdade. Efésios 1 fala isso. Perdão, 1 não, acho que é no 4 que ele fala. A qual deseja que todo homem seja salvo, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus sempre desejou que todo homem chegasse ao pleno conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na morte do perverso. Mesmo sabendo que muitos não vão para a eternidade com Deus, vão para a eternidade distante de Deus. Nós precisamos entender que nós temos uma causa pelo qual lutar. E aí é o grande desafio de nós mudarmos a nossa forma de pensar, querido. Porque essa causa não é minha, pastor Júlio. Essa causa é da igreja. Amém? Ou pelo menos deveria ser. Esse é o desafio. Eu não estou me referindo à igreja, à congregação. Estou falando igreja, aqueles que foram chamados para fora do sistema desse mundo. Amém, queridos? Essa é a igreja. E nem colocar na igreja que não é o pastor também faz parte da igreja. Na igreja um peso desnecessário, mas essa causa, o que é que te move? O que é que te impulsiona na vida? O que é que te mexe com o teu interior? É o seu trabalho? É o seu desejo de fazer riqueza, de ter sucesso? Isso é que move você? O que é que te move? Já que agora você sabe, se não sabia, está sabendo, né, que você faz parte desse projeto de Deus, da salvação do mundo. O que é que vai te mover daqui para frente, querido? Não, isso só vai me mover quando me tornar um dirigente, engano seu. Só vai me mover quando me tornar um pastor, engano seu. Muito antes de ser pastor, isso já move minha vida. Isso precisa nos mover, essa causa de levar a redenção, de levar a vida de Deus às pessoas. Precisa mover o nosso interior, querido. Precisa mover o nosso interior. Se a gente conseguir enxergar isso, a gente vai dar tão pouca importância a tantas besteiras que acontecem, tantas bobagens que acontecem. A gente vai até rir de algumas coisas. Se a gente conseguir enxergar isso como verdadeiramente é, como esse projeto lindo, esse sonho lindo, fazer parte disso. E muitas vezes Satanás tenta roubar isso dos nossos olhos no dia a dia. O diabo tenta nos prender, limitar nossa visão, não nos permitir enxergar essa verdade preciosa que Deus tem nos chamado a viver. Que Deus nos chamou para viver. E Paulo fala: por essa causa eu estou preso. Pelo que você está preso hoje? Eu te pergunto. Por qual causa você está preso? Você daria a sua vida? Dar a sua vida, que eu falo, é você ir até a última gota do seu suor. Você permanecer com a sua palavra até o fim. Pelo que você faria isso, querido? Nós precisamos avaliar. Porque esse é o fundamento dos apóstolos e profetas. Homens que iam até o fim, pela causa que eles acreditavam. Homens morreram por essa causa. E às vezes hoje a gente faz, por essa causa linda, que se chama Jesus. E eu consigo enxergar duas causas nessa visão de Paulo. Primeira causa de Paulo: levar o evangelho aos gentios. Essa era a causa que movia Paulo. E como consequência dessa causa, existe uma segunda, que eu quero compartilhar com você agora. Verso 10.
para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito. Ou seja, esse propósito não foi deu na cabeça de Deus no estalo. Deus já estava com isso na sua mente, em seu coração, o seu eterno propósito, que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Desde lá, quando Eva e Adão pecaram, Deus precisou providenciar um projeto de salvação, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Para que pela igreja, verso 14, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Quantos são santos aqui? Você tem certeza disso? Mudou. O amém diminuiu. Quantos têm certeza que são santos aqui? Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quantos querem ser tomados por toda a plenitude de Deus? Aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Preste atenção nisso. A ele seja a glória e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Querido, Paulo tinha duas causas. Ninguém me falou, ninguém me contou não, tá? Eu estou enxergando isso aqui e trago isso para a minha vida e compartilho contigo. Primeira causa, levar o evangelho. Segunda causa, a igreja como manifestadora da glória de Cristo. Paulo fala, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus sejam conhecida dos principados e potestades. Paulo está falando dos demônios, querido. Demônios. Satanás e seus demônios. Para que, através de nós, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida por eles nas regiões celestiais. A Cristo seja a glória na igreja. Então, Paulo acreditava, sonhava, vivia essa causa aqui, através da igreja, a glória de Deus, a multiforme sabedoria de Deus seria manifesta às pessoas e aos espíritos. A segunda causa de Paulo era a glória de Cristo, era a igreja, seu corpo, a manifestação plena da sua sabedoria e do seu poder. Ih, pastor, mas aí, querido. Quantos aqui são igreja? Amém? A causa da igreja, não é da igreja, a causa da igreja de Cristo precisa ser a minha e a sua causa. Precisa ser a causa de todo cristão. Porque nós somos igreja. Eu não estou me referindo a denominações, eu estou me referindo à igreja. Estou sendo claro? Amém? Essa precisa ser a nossa causa. Aquilo que deve nos mover, nos motivar. Porque cada um que sai do mundo, cada um que diz não para esse mundo, não é cada um que vem aqui na frente não, tá?
É cada um que diz não para o mundo. Essa é a igreja. Chamados para fora do governo de Satanás. Perdão, quem vem aqui na frente e faz isso e consequentemente renuncia às coisas do mundo se torna igreja. Estou sendo claro aqui só para não gerar confusão. Porque nem todo mundo que vem aqui é a igreja. Vocês estão entenderam o que eu falei, né? Então, queridos, essa precisa ser a nossa causa. A nossa causa. É algo lindo, é algo sublime, é algo que precisa nos motivar. Qual é a sua causa? É a pergunta dessa noite. A sua causa é a causa de Paulo? A causa de Paulo era a causa de Cristo. E a causa de Cristo não tem jeito. É a redenção da humanidade. É a salvação do pecador. É a vida abundante na vida daquele que não tinha nada. Essa é a causa de Cristo, querido. E essa precisa ser a nossa causa. Não estou falando de títulos, não estou falando de funções, estou falando de algo que move o nosso interior para que nós possamos viver uma vida plena em nome de Jesus. Não uma vida raquítica, não uma vida sem graça, uma vida egoísta, mas uma vida realmente que vale a pena ser vivida. E não pense que títulos ou funções vão manter você, ou vão manter essa causa ardendo dentro de você. Porque muitos, com títulos e funções, já deixaram essa causa faz tempo. Se Deus tem títulos e funções para você, glória a Deus, assuma aquilo que Deus te deu. Mas essa causa é independente de título, essa causa é independente de função. Essa causa é para todo cristão. Para todo cristão. E nós precisamos entender isso. Se nós queremos permitir que Deus nos leve a lugares além, como igreja local, nós precisamos entender essa verdade que Paulo está falando, querido. Assuma isso. Fica de pé no seu lugar. Vem cá o ministério de louvor, por favor. Feche seus olhos. Primeiro eu quero ministrar sobre a sua vida agora. Essas verdades tão simples, mas que revigoram o nosso ser, renovam a nossa esperança, a nossa fé. Como Paulo falou, no nosso espírito, no homem interior, nós sejamos revestidos de poder. Que essas palavras ecoem pelo teu espírito, pelo teu homem interior, pela tua pessoa interior, e te faça ter vida. Ter vida. Livre de toda acusação, livre de toda condenação, livre de toda limitação. Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Isso precisa te alegrar, isso precisa te impulsionar, isso precisa nos acender. Isso precisa gerar palavras de louvores e gratidão, que nosso vocabulário nunca permitiria retribuir a Deus por tudo isso que Ele tem feito. Espírito Santo, faz saltar essas verdades agora sobre o coração dos meus irmãos, onde toda palavra contrária, mentirosa, enganosa, tem se tornado verdade. Sobre as mentes agora, assoladas por desânimo, palavras de depreciação, acusação
por conta do pecado ou por conta da negligência. Espírito Santo, arranca nessa hora todos os demônios, todos os dados, as setas malignas sobre os meus irmãos que estão aqui, sobre os que estão lá fora, os desviados, os desanimados. Espírito Santo, em nome de Jesus, na dimensão do poder dessa palavra, eu declaro e torno sem efeito, como autoridade sobre a vida dos meus irmãos agora. Caia por terra agora todo engano, Espírito Santo, com teu poder começa agora, no homem interior, gerar vida, restitui a alegria da salvação agora. Aquilo que vai e foi se apagando, ou já se apagou, ressuscita nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tu estás nesse lugar, tu és o mesmo que gerou vida ao corpo morto de Jesus. Começa a gerar vida nessa noite, passando por essas cadeiras. E não somente isso, limitado a essas 4 paredes, as ovelhas desse aprisco, age nessa noite, aonde elas estiverem, Pai. Na dimensão dessa fé nós oramos. Nós declaramos, Senhor, essas verdades, não mais conhecimento, mas essas verdades sendo a revelação e o fundamento da nossa vida, Pai. Espírito Santo, que esses pilares sejam base para um grande edifício a ser construído, alinhado com a pedra angular que és tu, estabilizado, colocado pelos profetas e apóstolos que o Senhor tem confiado sobre nossas vidas, Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, que a nobre causa da igreja, o sonho que Paulo tinha, e a revelação, a verdade que o Senhor trouxe através dele para nós essa noite, nós possamos ver essa realidade ainda mais do que temos visto em nossos dias. Espírito Santo, Espírito Santo, queremos nos comprometer com aquilo que tu estás comprometido. Queremos entender que a nossa aliança contigo está muito além de um tempo de confissão de fé, de vir ao culto, de ir às reuniões. O Senhor colocou em nossas mãos uma nobre missão, uma nobre comissão. Abre os teus olhos, igreja, os teus ouvidos para ouvir, teu coração para sentir, e tua mente para entender. A revelação dessa causa
a causa do Evangelho, a causa da igreja. Você, amado, amada, como igreja, como manifestador ou manifestadora da glória de Cristo aqui na terra. A glória de Cristo não virá através dos seus anjos. A glória de Cristo se manifesta e se manifestará através de você e de mim. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus se manifestará aqui na terra e se manifesta através de você. Para isso nós fomos chamados. Para isso Jesus entregou sua vida. Para isso tantos homens e mulheres derramaram sua vida, mesmo presos. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, continue os teus olhos fechados. Não deixe o seu título ou a sua função te fazer preso a essa causa. Eu estou preso a essa causa. Voluntariamente. Meu coração, minha vida, eu e minha esposa estamos presos a essa causa voluntariamente. Não por causa dos nossos títulos. Isso já aconteceu há muitos anos atrás, antes mesmo de nós sermos pastores. A nossa causa está em fazer a vontade de Deus para nós. Esse é o nosso compromisso. Títulos e funções vêm como consequência. Não deixe o seu título, sua função. Porque quando isso acontece, é sinal que muita coisa está errada. Se essa é a sua situação, eu quero orar com você aqui na frente. Se o brilho se foi, se hoje o que te prende é título e função, alguma coisa está muito errada com você. Se essas verdades simples da palavra de Deus não te movimentam mais, não te sacodem mais, não te fazem chorar, se não provocam nada em teu espírito, alguma coisa precisa mudar. Eu não sei o que é, mas Deus vai te mostrar, para que você saia daqui hoje de forma diferente. E eu quero fazer uma convocação solene para a igreja que se reúne aqui hoje. Estou com meus olhos fechados para não acharem que eu estou julgando ninguém. Mas te convocar, você que está aqui, você que é a igreja, fazer essa pergunta a você. Você está comprometido com a causa da igreja? De levar o evangelho? De trabalhar para que a redenção do pecador seja estabelecida? Para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida? Ou você vive uma vida descompromissada? Seu compromisso se resume a estar aqui. Talvez você não tinha dimensão disso e agora você tem por revelação.
eu quero chamar você, amada igreja, ao compromisso. Ao compromisso, antes de tudo, com Cristo, claro, óbvio, mas com a causa da igreja, de ser participante, independente de títulos ou funções. Eu não estou falando de cargos, eu não estou falando de ministérios, nada disso. Eu estou falando de um comprometimento interior com o teu Senhor, sobre a causa que Ele quer que você viva. Você que entende isso e quer fazer esse compromisso, entende isso conscientemente, como há muitos anos eu tive essa consciência e foi algo voluntário. Me prendo a essa causa hoje, não é por causa de dinheiro nem de salário, e nem por causa de outra coisa, a não ser fazer a vontade de Deus. Você que quer juntamente comigo se colocar e falar: Senhor, eis aqui teu filho, tua filha. Eu entendo hoje, Senhor, e eu quero responder a isso. Independente das minhas falhas, independente se eu estou pronto ou não para algumas coisas, eu quero me apresentar e dizer: Senhor, essa causa também é minha causa. Eu quero chamar você à frente, pode vir. Se você quer escolher outra causa para viver, mesmo que seja boa, eu respeito. Mas como cristão, todo cristão tem que ter a causa de Cristo em seu coração. Espírito Santo de Deus, se posicionando nessa noite, eu quero falar algo muito importante para você. Que Deus capacite os que são chamados. Não se preocupe com a falta de capacidade, porque capacidade Ele dá a quem Ele chama. Deus